Então tá, nós vamos só dar mais 2 minutinhos para começar, tá bom, gente? Aí, você conseguiu entrar no YouTube para assistir a aula? Não, eu assisti na aula passada, né? Eu estava presente. Ah, você Aí estava eu acabei presente, nem de entrando. verdade. Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada? Oi, Rita, tá me escutando? Rita, tá com o microfone desligado, seu microfone. Você tá me ouvindo? Tá? Saudade. Então tá. Eu tô gravando. Se você quiser desligar a câmera, não tem problema, tá? Você tá me ouvindo? Oh! Ai, que delícia! Saudade de você! Também. A Annelise está aqui, a Marília também. Ah, que delícia! Eu vou gravar, daí se você quiser desligar a câmera, não tem problema, tá? Tá bom. Fica à vontade. Tá bom, obrigada, viu? De nada. Quem não estiver me escutando alguma coisa, pode mandar mensagem, tá? Que daí eu olho por aqui no celular. Tá dando muito eco aí para vocês? Não, para mim tá bom. É? Pra mim também tá bom. Ah, então tá. Deixa eu só tudo. Pra mim tá dando eco. Opa! Hoje meu áudio tá funcionando, tá? Tá tudo ok aqui, viu? Agora que eu consegui. Boa noite, todo mundo aí. Tudo bom, Boa Annelise? noite. A gente sofre Tudo ótimo. Não, não. Tá certo, então. Gente, deixa eu falar. Quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem chamar, porque a tela, para mim, não aparece vocês. Tanto que eu estou com o telefone aqui do meu lado aqui para poder ver se a tela está aparecendo. E aí vocês me dão um toque, tá? Se tiver algum problema, alguma coisa, fala no áudio, porque daí eu já volto. Tá bom. Bom, gente, vamos começar então, para dar tempo. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida na aula passada sobre fluidos, né? Mas só fazer um resumo da ópera, assim. Fluido, né, o cósmico, ele entra como fluido cósmico, depois ele vem como fluido planetário, porque no nosso planeta, no nosso sistema, é esse tipo de fluido que nós temos. Outros planetas, outros lugares, os fluidos são diferentes, né? E são até mais leves. O nosso, por ser o pensamento negativo, por ter todo esse problema que a gente tem no planeta Terra, o nosso fluido é denso. Tanto que quando vem espíritos, né, um pouco mais elevados, eles não conseguem chegar aqui com a roupagem deles, né, com o veículo vibracional deles, o perispírito deles. Eles vão adentrando no planeta Terra, na estratosfera, eles vão mudando o perispírito deles, eles vão adensando um pouco mais para eles poderem estar aqui junto com a gente. Imagina, a mesma coisa a gente está pisando lá nas nuvens, de repente a gente pisa no lodo, né? Então é mais ou menos isso, né? Que é o nosso fluido. E chegando o fluido cósmico, passando pelo fluido planetário, chegando no nosso corpo, ele se transforma no fluido vital. Então, o fluido, ele é a massa que compõe tudo, né? Seria a manteiguinha do pão. Né? Para bem dizer a verdade, no resumo grosso, para a gente entender bem, tudo preenche corpos. Né? Então, no universo, tudo se preenche. E o fluido, ele é a massa que preenche, né? Então, preenche nossos corpos dentro, fora, no planeta.
e no sistema, né? Então, eu vou começar com os slides para vocês, para a gente poderem entender e caminhar, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Na prancha passada, na aula passada, a gente parou. Deixa eu só desligar aqui, que tá dando impressão que eu estou falando com o espírito junto aqui. Deixa eu ir aqui, eu vou vendo se está certo. Então, na prancha passada, né, a gente parou nessa frase: o universo é a expressão do pensamento de Deus. Então, eu acho muito lindo isso, porque, já pensou? Nós fazemos parte desse pensamento, dessa expressão de Deus, né? O fluido cósmico, ele nos transporta, né? Nós pensamos, ativamos o fluido vital, que entra em contato com o perispírito do planeta, com a expressão do fluido do planeta, e vai até o ser maior que é Deus, né? Então, isso mostra que nós não estamos sozinhos, né? Que a gente está acompanhado e a gente tem condições de estar acessando a nossa mônada também. Nós vamos também estudar um pouco mais sobre a mônada, né? Lá na frente, um pouquinho mais. A gente vai entender o que é a nossa mônada. Então, caminhando um pouquinho, para a gente entender o que é o fluido universal. O fluido, está todo mundo vendo essa prancha escrito fluido universal? Sim. Sim. Vou fechar aqui. Esse fluido, ele é designado pelo nome de eletricidade. Então, o fluido, ele chega no nosso corpo, ele passa através do nosso corpo, ele se transforma em eletricidade, para que ele possa atrair o fluido elétrico, né, o fluido magnético. Então, eles são as modificações do fluido universal. Não é propriamente falando, senão matéria perfeita, mais sutil e que pode ser considerada independente. Né? Isso aqui é, gente, tudo tirado do Livro dos Espíritos, tá? Então, no capítulo 19 do Evangelho de Kardec, ele fala do poder da fé. Apenas com a vontade dirigida para o bem, podemos operar fenômenos de cura, consciências de uma lei natural. O pensamento pode nos curar ou adoecer. Cuidar dos nossos pensamentos, estamos construindo o tempo todo, agindo de que nós somos os nossos pensamentos e como eles agem em nós mesmos, e depois no ambiente que vivemos, alterando a energia positiva ou negativa. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas explicando assim, né, no resumo, é aquilo que a gente falou. Lembra do que eu postei lá, para quem não viu, né, a aula, eu postei um prato de gelatina com morango. Então, embaixo, uma base, que é o planeta Terra. Estamos em cima, todos nós interligados, né? E a gelatina fazendo a aglutinação do perispírito e fazendo a nossa aglutinação. Então, a gelatina seria o fluido, né? Esse fluido, como que ele funciona? Eu penso, automaticamente, essa carga eletromagnética, ela conduz o meu pensamento e ele vai atrair como se fosse imã, mas não o imã mineral, e sim o magnetismo celestial, e dar continuidade nesse pensamento, fazer com que esse pensamento ele se transforme, ele crie forma, né? Então, eu trouxe aqui um gráfico que eu achei muito interessante, esse gráfico, onde ele fala, né? Tudo isso que a gente está conversando, ele está no Livro dos Espíritos, aí vocês vão achar, né? Aí quem quiser pesquisar mais, fazer mais, né? Então, o Deus é a nossa criação, ele cria o espírito. Do espírito, eu vou ter o fluido, que é o princípio material, né? E o fluido universal.
ao mesmo tempo, chegando até nós, o princípio... aliás, desculpa, gente. Deus cria, através da criação, existe o princípio inteligente. Então, nós estagiamos no reino mineral, já fomos para o vegetal, chegamos no animal e agora estamos no nominal. Então, a gente já passou pelo princípio inteligente universal e agora nós estamos no princípio espiritual, né? Então, nós temos neste material o princípio material e o fluido universal, e também temos o fluido cósmico, né? No princípio inteligente, do princípio inteligente, a gente está indo para o espírito. Então, daí, indo mais um pouquinho, né? Então, Deus, fluido cósmico, espírito, dentro do perispírito você vai ter o perispírito, a inteligência, que são o espírito, né? O fluido vital e a matéria. Nós só conseguimos fazer essa ligação de corpo e espírito porque temos a matéria. No plano espiritual, o espírito, como ele não tem o corpo, o que acontece? Ele não toca no computador, ele não toca na mesa, na base, ele não fuma. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um corpo. O que o espírito tem? Vamos falar do obsessor. O obsessor chega até mim, então ele vai se utilizar do meu corpo para fumar. Eu fumando, não que ele vai fumar junto, mas através do meu fluido, ele sente a sensação do cigarro. A mesma coisa a droga, a mesma coisa a bebida. Na bebida, ele tem o fluido através do vapor do álcool. No caso, nós aqui em Terra, precisamos do corpo? Sim. E como que eu tenho ativação dos fluidos através do corpo, além do fluido magnético, pelos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição? Quando a gente fica sem o paladar, parece que a gente não tem vida, né? Tudo some da vida da gente. A gente fica assim, nossa, comi um negócio, mas não senti o gosto. Ah, comi porque eu estava com fome. Você perdeu o gosto da vida. Uma pessoa que tem deficiência visual nos 2 olhos, para ela é um pouco até difícil, né, de entender o autoconhecimento, porque muitas vezes dentro do autoconhecimento a gente precisa de ter estímulos visuais. Então a gente precisa às vezes até de ver, nossa, eu vi uma cena que me chamou a atenção, né? Então já não tem essa parte, né? Aí o tato, nós também precisamos do tato para tocar e sentir a base quente, a base frio, sentir. A gente olha com os olhos, né? A gente fala que para poder olhar as coisas a gente toca, né? Então o ser humano ele é muito toque, né? Ele precisa. Tanto que na pandemia muita gente ficou doente porque não tinha o toque, né? Dos amigos, não tinha o toque do calor humano, né? Principalmente o brasileiro ele precisa muito disso, né? Então, na matéria, nós precisamos da matéria para desenvolver o espírito, né, a parte espiritual, através dos 5 sentidos. Mas, através dos 5 sentidos, para ter esse desenvolvimento, nós vamos ter que atrair através do fluido magnético. Então, o fluido magnético é a mesma coisa do fluido vital. O que chamamos de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, sutil, que se pode considerar independente, né? Então, o fluido magnético age como agente químico, modificando o estado molecular dos nossos corpos, né? Então, no caso do minério, nós vamos ter um ímã, que é o fluido magnético, né? No mineral, eu vou ter, quando nós estagiamos no princípio mineral, nós vamos ter a atração, a gente aprende a atrair. No vegetal, a gente tem a irritabilidade. No animal, a gente tem o instinto. E no hominal, a gente caminha faz a junção de tudo isso, né? E aí a gente tem o caminho para a parte espiritual, entendendo as leis que nos regem, entendendo o magnetismo que nos rege, né?
Então, dentro da parte do hominal, até agora a gente, como homens da caverna, né, vindo, caminhando em guerras, matança, a gente teve até agora um instinto animal. Agora, depois, passando o ano 2000, a gente está ficando um pouco mais sensível, né? Às vezes a gente brincava, né? Aí a pessoa falava assim, eu estou irritada. Aí um falava assim, você não é brócolis para ficar irritado, né? Lembrando que a gente já passou por essa fase da irritação, né? Dentro do reino vegetal, né? Um exemplo é a planta carnívora, né? Você toca nela, ela já se fecha, né? Então, a gente tem tudo isso dentro da gente. Por quê? Porque nós já estagiamos nestes reinos, né? Tá dando para entender, gente? Sim. Sim. Então, entendendo um pouquinho sobre o magnetismo, a gente teve na história Paracelsus, né, que trouxe o magnetismo, Van Helmont e Franz Mesmer, né? Então, aqui tem uma biografia bem rapidinha, né? E aí ele fala aqui, olha, que o Mesmer, Kardec, ele vem da escola de Mesmer, né? Então, após ele estudar a cura mineral magnética do astrônomo Maximiliano Hell, né? Professor da Universidade de Viena, bem como os trabalhos de cura magnética, divulgou uma série de séries relativas à utilização do magnetismo humano pelas mãos. Né? Estamos no reiki, falando de reiki aqui, passe, né? Cura de Jesus pelas mãos. E Kardec, ele fala, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, você vê, o magnetismo antecede o espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase, das manifestações espíritas, e a sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um ser sem o outro. Então, aí a gente começa a fazer o link, né, do magnetismo com o fluido vital, fluido cósmico, fluido planetário, né? A doação desse magnetismo. Estão conseguindo fazer os links? Estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Sim. Legal. Então, e como isso funciona, esse magnetismo funciona no nosso pensamento? Aí a gente fala assim, tudo que você pensa, você joga para o universo conspira a favor. Ah, é linda essa frase, né, gente? É muito bacana, mas como é que funciona isso na prática? Como que eu jogo para o universo conspira a favor só de eu pensar? Então, para mim, quando eu comecei a entender essa frase, para mim era muito difícil. Porque eu falava assim, mas como assim? Né? Tudo bem, Deus lê meu pensamento, mas temos bilhões de pessoas, né? Bilhões de pensamentos. Como que ele vai ler todos os pensamentos de uma hora para outra, né? Aí que eu fui entender que quando a gente faz o evangelho, a gente, através do pensamento, irradia uma luz que sinaliza o céu, que aí os espíritos entendem que ali está tendo uma oração e vem a favor daquela luz, né? Aí a coisa foi, sabe, trabalho de formiguinha, entendendo passo a passo de como funciona o nosso mentalismo, né, em direção ao universo. Então, como que a gente entendeu até agora como funciona o fluido e qual a necessidade do fluido, né? Que ele seria como um Wi-Fi para Deus, né? Tá vendo aí, ó? Tem até uma cabecinha pensando com o sinal do Wi-Fi, né? Uhum. Aí o pensamento, ela utiliza o fluido como veículo. Então, nós temos o fluido e ele é o nosso veículo de atração. Aí o pensamento, ele nunca anda sozinho, ele vai gerar um sentimento. Então, penso, logo existo, né? Então, eu penso, eu gero um sentimento. Se eu perguntar agora para vocês, alguém aqui consegue sentir ciúmes agora? Quem consegue sentir ciúmes agora, neste minuto, falando comigo? Não. Não, porque eu não tenho uma força motriz que gere ciúmes em você, né?
em vocês. Então, nós não geramos o sentimento agora. Mas se eu falar assim, gente, vamos pensar agora numa luz linda, brilhante, vindo em nossa direção, que o nosso mentor esteja conosco, todo mundo vai conseguir fazer um sentimento de, gerar um sentimento de paz, não é? Sim. E aí, o que acontece? O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual, sintonia com outro pensamento, pode ser obsessor ou sentimento elevado. Então, eu estou pensando, aquilo que eu falei na aula passada, a gente pensa como aquilo, né? Nossa, eu vou montar uma loja aqui, essa loja vai ficar linda, que é isso, que é aquilo e tal, e não concateno, não faço, não materializo, não faço nada. Joguei para o universo o meu fluido, pensei, joguei, né? Aí eu não fiz, uma pessoa vai e faz igual. Por quê? Aquela pessoa estava em sintonia com o meu pensamento. Mas ele estava pensando em você na hora? Não, mas ele podia estar pensando a mesma coisa, em querer montar alguma coisa para trabalhar e não saber o quê. E ele jogou para o universo, nossa, eu precisava de uma luz, de montar alguma coisa, trabalhar com alguma coisa, ganhar um dinheiro. E a ideia veio. Eu não usei a ideia, o universo percebeu que eu não ia usar e deu a ideia para outra pessoa. Ou seja, eu materializei essa ideia para o universo e o universo devolve para quem está querendo também, para quem está na minha sintonia, né? Na mesma sintonia que eu. Né? Então, a energia do nosso pensamento, ele vai como se fosse um imã, que atrai pensamentos semelhantes aos nossos. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos, né? A ideia da loja, quero montar a loja, não fiz, o outro atraiu o mesmo pensamento. Mas não é esse imã do reino mineral, é o imã, é a força eletromagnética que atua no planeta, né? Opa! Então, o pensamento é uma força. O pensamento é uma força. Ele age sobre os fluidos do ambiente. Ele não só age sobre o meu pensamento, mas ele age sobre o fluido da minha casa, ele age sobre o fluido das minhas coisas. Às vezes a gente fala assim, brincando, eu não compro roupa de brechó, né? Porque vai que brechó. Mas não precisa ser só roupa de morto, não. Qualquer pessoa que tem uma roupa e que ali estão os fluidos dela, que ela deixou o fluido na roupa, quando ela passa para frente, aquele fluido vai estar ali. Então, os nossos fluidos, eles são impregnados por onde a gente passa, né? Então, eu não sei se eu contei, acho que eu contei foi para Marília. Ah, não sei, eu contei tanta coisa para Marília que eu nem sei se eu contei, mas eu vou repetir aqui. Eu era vice-síndica eu era síndica, não era vice-síndica. Eu morava num prédio e tinha uma vice-síndica no prédio. E eu conversava todo dia com ela, porque ela ia na padaria, o cachorrinho ia junto, e o cachorrinho voltava com um pacotinho de pão na boca e ela com um pacote de pão. E era uma gracinha o cachorrinho. Todo dia eu conversava com ela e a gente sempre se dava bem. E um dia ela falou assim para mim assim, olha, estou indo viajar, eu volto semana que vem. Falei, que pena, e a cachorrinha? Ela falou, minha irmã vai cuidar. Eu falei, tá bom. E bola para frente. Aí, 2 dias depois, eu cheguei em casa, tinha ambulância, tinha corpo de bombeiro, tudo parado em frente de casa e minha sobrinha chorando. E eu saí correndo, achei que tivesse acontecido alguma coisa na minha casa. Porque eu cheguei, eu falei assim, Mi, o que aconteceu? Ela falou, Ira, que bom que você está aqui. Eu pensei que era com a avó ou com você. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, morreu uma pessoa aí no prédio, encontraram morta. E faz 2 dias que essa pessoa está lá. E, sério? Aí, resumo, a moça subiu, tomou banho, deitou, infartou e morreu sentada na cama. A cachorrinha ficou 2 dias sentada do lado dela. Até que a família se deu conta que ela não tinha ido viajar porque o carro ficou na garagem. Aí passou uns 30 dias, abriram o apartamento, né? A cachorrinha ficou lá uns dias, depois de 30 dias abriram o apartamento para tirar os móveis dela para vender. E aí minha mãe falou assim para mim assim, vamos lá ver o apartamento dela, porque ela está vendendo, vamos ver se sua irmã quer vir alugar e morar aqui perto da gente. Eu falei, vamos, e desci. Isso já tem quase 10 anos. Que eu entrei direto no quarto dela, para ver onde que era que ela tinha ficado, né?
Entrei direto. No que eu entrei, eu acho que eu respirei todo, eu abri a porta. Eu acho que eu respirei e peguei todo o fluido que tinha ficado impregnado nas paredes. Fiz assim, blum. Aí foi dando fraqueza, passei mal, não conseguia respirar. Tive que subir para minha casa, fazer oração, tomar um banho, sentar no sol, pedir para o sol me reenergizar. Ou seja, o fluido etérico dela tinha ficado, né? Que ela, como ela morreu, o duplo etérico se separou do corpo. Então, quando ele separa, espalha, né? O fluido dela. Então, ela espalhou ali no corpo, ficou toda impregnada a vibração dela no quarto. E aí tive que fazer toda uma reenergização para poder tirar aquele fluido que eu estava sentindo. E às vezes a gente aluga uma casa, entra na casa, passa mal, fala, nossa, essa casa aqui é carregada, é muito ruim, essa casa é pesada, essa casa é isso, aquilo. Ou entra num lugar e fala, gente, que energia maravilhosa tem esse lugar, que delícia ficar aqui, né? Então, são todos fluidos de pensamentos que estavam ali e que a gente captou, sejam eles bons ou ruins, né? Então, como a gente tem mediunidade, a gente mexe com essa parte de energia, o que acontece? Por onde a gente passa, a gente vai deixar os nossos fluidos, como também vai atrair fluidos que ali estavam, né? Deu para entender, gente? Uhum. Deu sim. Entendeu? Então, a vontade é o pensamento tornando força motriz, que é o caso dos ciúmes, né? Ninguém consegue sentir ciúme sem ter realmente um motivo, né? Sem ter aquela força que gera os ciúmes, né? Eu não vou ter raiva agora, porque eu também não estou tendo nada que me faça ter raiva, mas eu vou poder ter alegria, vou poder ter outros sentimentos, né? Se eu pensar agora, eu vou poder ter outros sentimentos, porque eu estou numa vibração agora, que essa vibração me dá a oportunidade de ter energias, né, salutares. Aí o pensamento e o passista, né, no caso do passe ou reikiano, é a vontade e o desejo de servir, baseado na fé, e expresso na oração. É a condição sine qua non, né, sem o qual não pode ser, do passe, né? Necessária tanto no passista quanto no paciente, né? E a mesma coisa o reiki, né? Quando eu vou aplicar um reiki, eu não, eu me coloco à disposição do universo, ativo o meu fluido, né, vital, pedindo ao universo que através do meu fluido eu possa transmitir àquela pessoa os fluidos que o universo está enviando. Então, eu faço o Wi-Fi meu ir até o universo, né? E, ao mesmo tempo, a gente pede, já e mentaliza que a força da energia passe direto pelas minhas mãos e vá até a pessoa, né? Sem que passe pelo meu corpo, para que a pessoa não tenha os meus fluidos. Então, é assim que funciona quando a gente vai aplicar um reiki, quando a gente aplica um passe, né? Faz uma oração. Então, a gente sempre pede, né, que os meus fluidos não se misturem com os fluidos da pessoa e nem os das pessoas com os meus, né? Então, é mais ou menos por isso que a gente faz esses pedidos, né? Porque a gente está ativando o fluido energético cósmico, né? Então, aqui um resumo de tudo que a gente falou, né? No princípio material, o objetivo é permitir a manifestação do espírito. O material a gente pode entender como o corpo físico, né? O veículo do perispírito. E também é o material animal, o material da pedra, da flor, né? Da planta, né? Então, no início é o estado de pureza absoluta, né? Aí a dinâmica é transformações e as combinações, né? Então é aquilo, ó. Deus, né? Ele tem um aspecto fluido, etérico e inteligência secundária. E em Deus eu vou ter o fluido cósmico e o princípio material, né? E o corpo material eu tenho a matéria bruta construída pelos átomos, né? Então o meu corpo
O corpo nosso, o corpo de qualquer um, aqui na Terra, para poder fazer a conexão com a eletromagnético dos fluidos, eu preciso dos átomos. Eles que fazem essa aglutinação, como se fosse sagu, né? Mais ou menos um sagu, aquelas bolinhas com aquela gelatina junto, né? Então, o fluido universal, ele é intermediário entre o espírito e a matéria, o espírito e o corpo, né? Que dá coesão à matéria, ao corpo, mas independente do corpo, é o fluido como corpo e corpo, né? Então, ele não depende só do meu corpo, ele pode depender de outras coisas também, né? Como o animal e o vegetal. E no espiritual, qual que é o objetivo do fluido? Porque quanto mais menos elevação, o fluido é denso. Quanto mais elevado o fluido, ele vai ficando mais fluídico, né? Então, no espiritual, qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Atingir a perfeição. Da criação simples e ignorante, né? Simples e ignorante porque a gente já passou por todos aqueles reinos, né? E a gente ignorava o que a gente estava vivendo. A gente estava lá, mas não sabia o que estava acontecendo. E a dinâmica, individualização e evolução. Essa parte é muito importante porque nós vivemos no planeta Terra como se a gente fosse grudado, né? Ah, eu não vivo sem meu marido, não vivo sem meu filho. A gente parece um cacho de banana, né? Só que no caminho espiritual, cada alma é única, é um. Então, a gente vai caminhar, sim, com pessoas, mas o nosso autoconhecimento é nosso, a nossa elevação espiritual é nossa, a nossa individualização é nossa e a nossa evolução é nossa. Eu não posso fazer o autoconhecimento pelo meu marido, eu não posso fazer o autoconhecimento pelo meu cachorrinho, eu não posso falar assim para Deus, Deus, me faz evoluir e evolui meu marido junto comigo? Não, ele vai ter que evoluir junto com você. Ah, mas o meu marido ele não quer nada com nada, ele não vai. Mas é o tempo da individualização dele. A gente não sabe ainda até onde ele está atingindo o grau evolutivo dele, né? Até onde ele chegou e ele está entendendo o grau evolutivo, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente que está buscando, que está entendendo, que está estudando, que está indo, que está correndo atrás, nós somos as maritatas, que acordou cedo e fica gritando para todo mundo acordar. Só que tem muita gente que quer dormir até mais tarde, né? E o que a gente tem que fazer? Deixar dormir. Não adianta eu, nesse processo de individualização, querer evoluir, mas eu quero que todo mundo venha junto comigo. Mas eu perguntei se as pessoas querem. É que nem tem uma conhecida ela falou assim, né, para mim. Ah, eu falei para o meu marido para a gente estudar, que eu tinha um curso, né, lá em Londrina. Aí eu falei, e o que ele falou? Ele falou que perguntou para mim se estava bom. Eu falei que estava ótimo. Aí ele falou, então vai você, porque eu não quero. Aí eu falei, o que você fez? Separei do marido. Vamos separar. Mas ela falou assim, gente, eu estava puxando ele pela mão na subida, ele não queria ir. Eu falei para ele, ou você quer ir comigo? Não. O que você quer fazer? Eu quero ficar bebendo com meus amigos, fazendo churrasco. Ela falou, então vai, então, porque não é mais o que eu quero. Né? Então, ela chegou num ponto que a individualização dela estava muito diferente daquela pessoa que estava junto com ela, né? Já não estava mais. Então, como que a gente vai querer fazer o autoconhecimento subindo ladeira acima? Imagina, você subir a subida do Cristo puxando uma pessoa pela mão e a pessoa puxando você para trás? Não vai. Por isso que a individualização e a evolução é sozinha, solitária, né? Mas e a ação dos espíritos sobre o fluido? Que a gente entendeu até agora que o fluido age sobre a gente, né? Que o fluido age no espírito, né? Mas e nós? Como a gente age no fluido, né? Eles agem com o pensamento e a vontade. Então, eu penso, sinto e tenho vontade, né?
Ah, mas e a pessoa que está depressiva? Ela não tem ânima, né? Ela não tem a vontade. Então, alguma coisa ali não está fluindo bem, né? Alguma coisa está bloqueando a entrada desses fluidos. E vocês estão vendo, está aparecendo a cabecinha aqui? Tá. Vocês estão vendo esses pontinhos? São Sim. pontos de meridianos de acupuntura, né? Na acupuntura, a gente aplica a agulha aqui, aqui está, por exemplo, aqui está bloqueado. Então, vamos pôr aqui no ouvido, ó. Cadê meu curso? Aqui. Aqui, a pessoa está com dor de ouvido, não consegue. Aí, o que acontece? A energia está bloqueada. O fluido entrou, agiu pelo corpo, mas chegou aqui, bloqueou. Põe um pontinho de agulha aqui, desbloqueia. Aí, toda essa energia consegue fazer o canal de energização. Não estou falando que a pessoa depressiva, ela vai, né? Mas aí que tá, tem algo nela que bloqueia a entrada de energia vital e ela não consegue absorver essa energia e ela não consegue dar um passo na vida dela e ter o que precisa, vontade, ânima, né? Vê aqui, olha, do lado, tá vendo? Essa é uma teia. É assim que funciona para a gente o fluido eletromagnético em nós. Como a gente atrai os fluidos através dessa uma teia, como se fosse uma teia de átomos, né? O tipo dos pensamentos e sentimentos dos espíritos determina a qualidade dos seus fluidos. Então, se eu ficar só na negatividade, eu vou ter só coisas negativas no meu corpo. Eu vou trazer doenças, eu vou trazer inúmeras coisas, né? E atrair também, né? Inúmeras coisas para mim. Por quê? Porque eu estou vibrando energeticamente naquela sintonia e está sendo atraído porque alguém está acionando, fazendo o Bluetooth do meu Wi-Fi, né? Alguém está na mesma rede que eu, né? Então, e também eu posso estar atraindo pessoas ao meu redor e também espíritos ao meu redor através dos pensamentos e sentimentos fluídicos meus. Mais uma pessoa também que pensa positivo, que pensa, nossa, que legal isso, que bacana, nossa, eu estou vendo isso de outra forma, eu enxergo isso de outra forma, e ela mostra às pessoas, né, que ela está vendo as coisas de outra forma, olha, tem até aqui, ó, entra por aqui, passa por aqui, ela consegue mostrar outras coisas, ela também, o que ela está fazendo? Ela está acionando e atraindo para ela fluidos, né, que estão fazendo com que ela se eleve e também fluidifique aqueles fluidos que estão entrando no corpo dela. Então, um pensamento negativo, eu vou atrair fluidos negativos, densos. Um fluido positivo de pensamentos positivos, eu vou também fluidificar os meus pensamentos, atraindo energias positivas para mim. Então, através do perispírito, o meu espírito absorve, né? Passa pelo meu perispírito e absorve com facilidade os fluidos, porque tem a idêntica natureza, que é aquilo que a gente falou, né? Eu não sei o que vibro, porém não sei o que atraio, né? Então, indo para cá, tudo que existe tem que ser pensado primeiro. Então, eu penso, eu imagino, e o que é imaginação? Imagem em ação. Eu ponho na minha cabeça a imagem, eu crio sistemas e depois eu coloco no papel. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim que tem um rapaz, que ela conhece, que ele falava assim para ela assim, olha, todos os dias eu imaginava, né, que eu trabalhava em tal lugar. Então eu levantava, eu nunca conseguia entrar naquele lugar para trabalhar. Aí o que eu fazia? Eu levantava às 7 horas da manhã, tomava meu café, me arrumava, 9 horas eu estava lá na porta como se eu fosse entrar para trabalhar. E ali eu ficava por um tempo mentalizando que eu estava ali dentro trabalhando, eu ia bem arrumado, ia até com a minha pasta, eu ia de terno e gravata, mentalizava, eu chegava até a entrar dentro do ambiente,
depois eu ia para casa, continuava mentalizando, quando dava 6 horas eu parava, né, o meu trabalho. Então, ele começou a jogar para o universo, ele criou, ele jogou para o universo, e ele colocou em prática o que ele queria. Isso é a lei da atração, né, do segredo, eles falam muito isso, né? Quando a gente tem um desejo, por exemplo, de comprar uma casa, a gente recorta e põe numa cartolina. Então, você põe o jeito da casa, a cozinha, a casa, você constrói toda a casa numa cartolina, coloca na sua frente, e depois você imagina você entrando dentro dessa casa, você imagina você limpando a casa, você imagina você ajeitando, arrumando, organizando, tudinho, né, o seu ambiente, e jogando para o universo e falando, eu quero, né, essa casa para mim, eu quero atrair essa casa. Ai, mas é uma coisa, né? Você não pode jogar para o universo algo que você queira atrair e na hora você diga, ai, mas será que isso vai dar certo? Aí você cortou tudo, né? Cortou com faca o queijo, né? Peraí só um pouquinho, gente. Meu cachorro está aqui querendo dar aula junto. Pronto. Então, o que acontece? Você corta aquela conexão que você estava com o universo quando você pensa a palavra será, porque o universo não conhece palavras negativas. Tanto que quando você fala assim, eu não quero que aconteça tal coisa na minha vida, e aquilo acontece. Por quê? Porque o universo não conhece o não. Ele não conhece palavras negativas. Todas as palavras que nós usamos têm um cunho vibracional. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai olhar o significado da palavra. Porque o que tem? Ela vai dizer para você a carga energética que aquela palavra tem, porque ela já é usada por muitas pessoas. Então, falar para uma criança assim, você é maravilhoso, você está dando à criança força para que ela tenha, você está dando qualidades positivas para aquela criança. Quando você diz para a criança, você é insignificante, né? Você não significa nada. Você está dizendo àquela criança e está reforçando a ela sentimentos ou traumas, né? Então, dentro de tudo isso, entender também o cunho, além do fluido energético do ambiente, além do fluido energético do nosso pensamento, o fluido energético que as palavras têm. Então, tomar muito cuidado, que quando a gente for falar palavras positivas, pensamentos positivos, porque o universo, ele não conhece palavras negativas, né? Então, até a Juscelma esse dia estava falando que ela fez um, um atendimento e a pessoa falou assim, mas quanto mais eu falo que eu não quero, mais acontece, né? E mais vem para mim, mais acontece e tal, né? E aí eu até dei risada, né? Falei assim, mas ela também fica falando com o universo que ela quer, né? Porque o não, né? O não ela já tem, né? Então ela não definiu ainda o que ela quer, né? E é assim que a gente tem que pensar, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e deseja. Até esses dias eu estava assistindo uma série no Carnaval, uma série coreana, chama Desgraça, olha só, não. Desgraça ao seu dispor, mas desgraça o que é? Não tem graça, né? É uma coisa que não tem graça, não é bom. Mas a tradução foi essa, né? Então, o que acontece? No começo do filme, da série, ela joga para o universo, aconteceu tudo com ela. Descobriu que estava com câncer no cérebro, descobriu que o namorado era casado e tinha filha, a mulher estava grávida, o emprego dela estava indo de mal a pior, a vida estava uma nhaca, né? Aí ela bebeu e falou assim, eu quero que a desgraça venha para esse mundo. E a desgraça escutou. E foi. E falou, seu desejo é uma ordem, estou aqui. E aí, automaticamente, com aquele pedido, o que aconteceu? Ela fez um contrato com a desgraça, né? Para que destruísse o mundo. E aí é legal, é muito interessante. Quem quiser assistir, assista, viu? Porque mostra o amor incondicional, mostra também a força de vontade da pessoa em lidar com o problema do câncer, né, no cérebro,
que ela fala, né, no começo, que quando os pais dela morreram, ela não chorou, porque ela tinha que cuidar de todo mundo. E o choro dela e as lágrimas foram para o cérebro e se transformaram no câncer, né? Então é bem legal. Quem puder assistir, assiste. Vocês vão gostar. E aí, o fluido universal, ele está colocado entre o espírito e a matéria, né? Como a gente falou, né? Então, espírito, fluido, matéria, que é a manteiguinha, né, do pão. Então, como a gente falou, o fluido vital, ele é a matéria grosseira densa, nada mais é do que o átomo, todos juntos formando molécula, e isso faz parte da composição da nossa estrutura e de todo o universo. Então, o átomo, o que ele faz? Ele vai aglutinar, é o sagu, e a gente está no meio ali, né? Então, ele faz aglutinação de todo o fluido vital e ele atrai o fluido através da força eletromagnética, né? Então, cada átomo ligado um com o átomo forma uma molécula, ou seja, existe uma construção contínua de uma coisa ligando a outra coisa, e uma célula ligando uma célula para formar os tecidos. Então, nós somos uma entidade que precisa estar conectada na rede cósmica, que permeia todo o universo. Lembra aquela carinha lá? E a rede que eu falei, ó, essa aqui é como se fosse uma rede de átomos, né? Então, o universo é como se fosse uma grande teia de manifestações energéticas. Em cada manifestação possui uma dimensão, possui uma consciência, e isso permeia em todo o universo. Que é tudo isso que a gente acabou de falar. Toda essa energia que compõe essa grande teia, e essa é uma grande estrutura do universo. Por ela sempre flui uma energia de carga neutra e uma carga positiva. E também uma carga negativa, porque está no centro do átomo, né? Então, nós temos no nosso corpo as cargas negativas, positivas e neutras. Isso faz parte da tríade do processo energético, que compõe as estruturas do próprio energia, do próprio universo e da própria natureza. Então, essas mesmas cargas vibratórias nós temos no nosso corpo. Do lado direito, que representa o lado yang, né, que é o polo positivo masculino, né? As feministas vão gritar. E do lado esquerdo, o lado yin feminino, que é a carga negativa. E essa carga negativa e essa carga positiva nós possuímos no nosso corpo. E no meio delas, no centro nosso, né, dividindo o nosso corpo no meio, flui uma energia que compõe a estrutura tríade, que é uma carga neutra. Então, nós temos do lado direito, o lado masculino, positivo. Do lado esquerdo, yin, nós temos a carga negativa. No nosso meio, a carga neutra. Então, como funciona isso? Essa carga neutra, ela corre pela coluna vertebral. E é isso que chama de alinhamento dos chakras. E quando os chakras estão alinhados, a energia neutra consegue fluir desde o topo da cabeça até a coluna, né? A energia Kundalini. E aí, ó, a energia entra, passa pelo nosso corpo, alinhando todos os chakras, né? E aí a gente tem o lado negativo e o lado positivo do corpo para equilibrar essa energia, né? Aí, isso daqui, gente, todo mundo tem problema de coluna, né? Porque a gente vai só colocando os problemas nas costas e carregando, né? E aí, o que acontece? A gente vai desalinhando o nosso tubo central, que é um tubo sutil, que passa na nossa coluna, né? Então, se a gente tem cifose, lordose, escoliose, problema de disco, nós estamos tendo problema, né, com a entrada dessa energia. Eu falo por mim, né, porque eu tenho problema de coluna, tenho lordose, cifose, escoliose, tem tudo, né. O que eu tive? Tive asma, né, então eu desestruturei meu chakra cardíaco, acabei tendo asma, né. A minha energia começou a ter que correr para algum canto para poder equilibrar, né.
Então, a gente acaba adoecendo, né, por conta de estar carregando tudo nas costas. A partir do momento que a gente começa a deixar os problemas que não nos pertencem, e falar isso não me pertence, estou falando aqui, isso não me pertence, e eu não vou carregar isso, a gente começa a ter um alívio na coluna, né? A gente começa a ter um alívio nos chakras. Quando a gente vai aplicar reiki lá na casa, que eu faço limpeza na coluna da pessoa, que eu faço limpeza nos ombros, principalmente no chakra embaixo do, do ombro, né, o chakra úmero, a pessoa fala, nossa, tirou com a mão, estava sentindo um peso. Por quê? Porque estava desalinhado a entrada de energia da pessoa, né? E nós temos 7 chakras principais, e cada um deles associado a 7 glândulas principais do nosso sistema endócrino, né? Então, um chakra desequilibrado desequilibra tudo, né? Vai desequilibrando os chakras do lado, né? Então, como que eu tenho o desgaste do meu fluido vital? Má qualidade do sono, pessoa que passa a noite com insônia, pensando nos problemas, fatores emocionais extremos, aqueles ambientes nocivos, né? Que só tem briga, 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 briga. Quem não passou por isso, né? Quem que não passou por um lar que só tinha briga, né? Ou briga de irmão, briga de pai, briga de mãe, briga de tudo, né? Mas sempre teve, né? Isso também dá um desgaste energético, né? Um esforço, criança fica adoecida, leva no médico, não tem nada, mas a criança não sara, não sara, não sara, faz tratamento, não sara. A criança absorve os fluidos nocivos, deletéricos do ambiente, né? E acaba ficando doente. Tem criança que vai adquirindo problema respiratório, porque está tão pesado o fluido energético daquele ambiente que a criança não consegue respirar. Esforço físico incompatível com a saúde. Pessoa que vai na academia, pega 50 quilos de peso, né? 200 quilos. Você vê a pessoa morrendo na academia lá, né? A gente está vendo bastante vídeo de pessoas que vai na academia, né? Um exemplo, né? Pegar peso que não precisa pegar. Eu moro do lado da academia, a academia aqui abre 6 horas da manhã, o povo já está pegando peso. Falei, gente, o povo ficou 12 horas, 8 horas deitado, o corpo relaxando, coração relaxando, 6 horas da manhã levanta e vem pegar peso. Gente, olha que falta de pensamento, né? E aí acaba desgastando o fluido vital, né? Má alimentação, né? Muito fast food, muita Coca-Cola, refrigerante, né? Sedentarismo, fumar, beber também, estresse, cansado, depressão, obsessão, lazer desequilibrado, né? Hábitos nocivos, indisciplina no gerenciamento do descanso e do trabalho, falta de observação dos próprios limites, doenças kármicas, né? E aí os métodos para reabastecer o fluido vital, né? Então, ó, quando a gente está com o fluido, ele entra em forma de círculo, tudo no universo é círculo, tudo é círculo. Aí ele faz, né, aqui o campo eletromagnético, atraindo os fluidos vitais, né? Aqui a gente também pode pensar também no duplo etérico. E aí, como que eu reabasteço? Respeitando meus limites, aprendendo a dizer não, falando, olha, isso para mim não dá. Isso eu posso, isso eu não posso. Ter uma conduta ética. A mentira, ela é uma das coisas que também ela desequilibra o equilíbrio vital nosso. Quando a gente mente, uma mentirinha besta que for, a gente acaba desequilibrando, né? Saber conviver, aceitar as diferenças, essa é a parte mais difícil, né, gente? Porque, poxa, a gente quer mandar em tudo, a gente é sempre certo de tudo, né? O outro sempre tem problema, né? É o outro que me desequilibra. Como assim que eu vou aceitar a diferença do outro, né? Então, aceitar que o outro também tem as dores e a amargura dentro do coração, né? E ele vem também de uma família com problemas. Então, entra na família com problema. Vem o marido
Eu namoro uma pessoa, mas eu vou estar namorando com o pai, a mãe e os antepassados dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai estar namorando com meu pai, minha mãe e meus antepassados. E as minhas histórias, e os meus traumas, mesma coisa a pessoa. Eu vou estar namorando com os traumas, defeitos de toda aquela pessoa. Eu não digo em relacionamento nocivos, né? Aqueles relacionamentos abusivos. Mas eu vou estar vivendo com pessoas, convivendo com pessoas que não fizeram parte da minha vida. São pessoas diferentes que estão entrando na minha vida. Então, como que eu vou ter que lidar com isso, né? Porque na fase do namoro é maravilhoso. A gente cria dentro da gente o príncipe encantado, né? E a gente casa achando que é aquele príncipe encantado que eu criei. Só que depois que casa, aquele príncipe encantado guarda a farda, né? E coloca a roupa do dia a dia. E aí é onde entra o dinheiro, o amor sai pela janela, né? Porque daí as contas chegam e aí a gente começa a ver com quem realmente a gente casou, né? Porque todo mundo sai do eixo quando tem problema, né? Dentro de casa ou problemas financeiros, né? Então, amizades sadias, ter pessoas que trazem coisas boas para a gente, né? Ter pessoas que dizem para a gente, olha, vamos caminhar comigo, caminha, vamos, não faz assim não, vamos. Né? Receber e conceder afeto, lazer equilibrado, ouvir música de qualidade. E a gente já falou muito sobre o funk, né? Que o funk desequilibra o chakra básico, que desequilibra todos os chakras. Né? Então, funk, todas essas músicas baixas, né? Que mexem com o chakra básico, desequilibra tudo, desequilibra a gente também, né? Evitar o fumo, álcool e outras drogas, né? Mas se a pessoa fuma, vai fazer o quê, né? Tem que entender qual o motivo da ansiedade que leva a ter o fumo, né? Tempo para as coisas pessoais. Lá na frente, a gente vai entender como funciona o processo obsessivo quando a pessoa fuma e ingere bebida alcoólica e drogas, né? Então, aí a gente vai entender por que a espiritualidade pede para a gente evitar isso aí, porque é porta de entrada, né? Para processos obsessivos. Tempo para as coisas pessoais, coisa que a gente quase não tem, né? Então, eu quero assistir o filme Nosso Lar. Nossa, não estou sem tempo para ir. Você já foi? Não, está sem tempo para ir, né? Então, a gente vive a vida, mas o que eu fiz que eu não tive tempo para ir assistir o filme, né? Eu estava cuidando de fulano, estava cuidando de Beltrano, estava trazendo, estava ajudando fulano, né? Então, a gente acaba sendo bom samaritano, né? Dos outros, né? E para a gente, nada, né? Então, ter tempo para as coisas pessoais, evitar a absorção de lixo mental. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque se a gente pegar o celular, a gente fica 2 horas no celular e nem percebe que ficou, né? E foram 2 horas que a gente deixou de fazer alguma coisa. Eu falo a gente porque eu também. Quando eu me pego, tem hora assim que eu me pego e falo, putz, ai meu Deus do céu. Eu com meus vídeos de cachorrinho, gatinho aqui, fico 2 horas olhando, né? Rir e brincar, ir para o parque, pisar na grama, ficar no sol, dar risada, dormir o suficiente, né? Isso é muito importante, porque quando a gente dorme, a gente vai até o plano espiritual, junto com os mentores espirituais, a gente é encaminhado para as escolas espirituais, a gente é encaminhado para o hospital espiritual, a gente é encaminhado para as colônias para trabalho. Quando a gente dorme, a gente também recebe orientações fora a parte física, né? Para o meridiano que se alinha, os chakras que se alinham, a energia, o coração, a pressão, fora tudo isso, né, que acontece quando a gente dorme, né? Manter a atitude mental e emocional elevada, que é aquilo que a gente falou lá sobre pensamento positivo, né? Atrai coisas boas, pensamento negativo, não sei o que vi, porém não sei o que atrai. Alimentação equilibrada, né? Quem come carne, evitar comer muita carne vermelha, principalmente, né? Porque as moléculas do fluido vital do boi, na hora da morte, se mistura com as nossas moléculas e o nosso fluido vital. E o boi, ele é um dos seres em evolução mais próximos de nós, né? O ser em evolução que está na parte
bem evolutivo seria o cachorro e o gato doméstico, né? Que eles quase que já falam, né? Então eles estão na parte mais evolutiva do planeta, né? Os golfinhos, baleia, tudo mais, né? E mais o boi, na hora de... ele sente, ele chora, né? A galinha, ela tem, sim, mas o perispírito vibracional dela é um pouco... não atinge tanto, né? Também se cai no branco, mas atinge, mas não tanto, né? E se for comer carne, quem é reikiano, pedir, né, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pela carne, agradecer aquele ser que deu a vida para nos alimentar, né, que dentro da cadeia alimentar, ele está abaixo de nós e nós que nos alimentamos dele, né? Esses dias eu vi um sabiazinho matando um ratinho, ele bate, 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 bate e come o rato, né? Então, tudo, o mais forte se alimenta do mais fraco na cadeia alimentar, né? Então, agradecer pela energia, né, que a carne está dando, pela luz do animal, né, que nos concedeu aquele alimento, né? As energias da natureza, né? Andar descalço, cachoeira, né? Passe, reiki, radiações, né? E aí a respiração. A respiração é o fluido vital mais importante do nosso organismo. Nós nascemos, a gente dá a primeira respiração, e quando a gente morre, a gente dá o último suspiro. Então, a respiração, ela equilibra os chakras, equilibra o nosso prana, ela equilibra o nosso inconsciente, consciente. Quando a gente está com crise de ansiedade, a gente respira e solta, né? E diz à mente, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo certo. Mas por quê? Porque a mente entende que enquanto a gente está respirando, o cérebro entende que a gente está vivo. Então, depois, mais para frente, a gente vai entender sobre o sistema simpático e parasimpático, entender aonde que funciona e como funciona a crise de pânico, para a gente entender por que a gente tem essa crise, né? Então, controlar a respiração é uma das partes mais importantes para a gente ter, além do controle da mente, também o controle da energia vital que entra no nosso corpo. Então, a melhor coisa, o melhor alimento, um dos melhores alimentos, além da água, para nós é a respiração. E aí, eu trouxe também aqui Joana de Ângeles, né, falando que a exteriorização do psiquismo divino, né, pode ser considerada como amor, que tudo cria e vitaliza, né? Então, o pensamento, fora do pensamento divino, é o amor, que tudo cria e vitaliza. No universo, ele se expressa como a força da atração e reação. É uma das forças que a gente também vai estudar dentro do princípio das leis de Deus, né? E a reação gravitacional, manifestando-se em diferentes leis que sustentam o equilíbrio das galáxias. Então, no nosso planeta, nós temos esse fluido denso, né? Energético e denso. Em outros planetas, os arturianos, Capela, os fluidos já são diferentes, né? Então, o fluido dos arcturianos, eles não precisam mais de dente porque eles não comem, eles já se alimentam de outra fonte de energia. Eles não precisam de boca porque eles não falam, né? Eles pensam. Então, eles fazem o pensamento deles através do fluido vital, que é a telepatia, né? E aí, no reino mineral, ele é a energia que aglutina as moléculas que mantém unidas, aparentemente insensíveis, nas quais dormem os elementos vitais, que desabrocharão na sucessão dos milênios, né? Então, no milênio, o princípio inteligente no mineral, ele dorme. No vegetal, encontra-se a sensibilidade embrionária, que desperta a pouco, adquirindo prodóticos, né, por vindouros de sensações. Então,
Opa! No vegetal, o que eu vou ter? Eu vou ter a sensibilidade, né? A irritabilidade. Então, no mineral, o princípio inteligente ele está dormindo. No vegetal, ele acorda. No reino animal, ele converte-se a percepção e conquista do instinto, que é aquilo que a gente falou. Então, o mineral atrai, o vegetal tem a sensibilidade e a irritação, e no animal, o instinto, que preserva a vida, estabelecendo os primeiros vínculos sociais gregados em grupos e em sociedade da mesma espécie, antecipando os passos do porvir. Ou seja, homens da caverna, né? Foram os primeiros seres que usaram realmente de inteligência, né? Aprendendo a fazer o fogo, aprendendo a caçar. Depois disso, só foi criação nossa, né? Eles começaram tudo, né? Então, a nossa inteligência começa no homem da caverna, né? Então, dentro do autoconhecimento, a gente pode pensar que quando não sabemos quem somos, dificilmente sabemos o que queremos, e tão pouco o quanto merecemos. Então, a partir do momento que eu não sei o que sou, não sei o que vibra dentro de mim, não sei como eu ajo, e não sei o que eu atraio, eu dificilmente vou saber o que eu quero, e tão pouco o que eu mereço, né? Então, isso aqui eu trouxe para a gente pensar que a gente pode mudar o curso da nossa vida, manipular os nossos fluidos ao redor, através de tudo aquilo que a gente já falou, né? E aí, lembra que eu falei do Yin e Yang? Eu deixei isso por último, porque daí vocês podem pegar no material e olhar. Então, lá atrás eu falo do Yin e Yang, né? Que é o lado positivo masculino e o lado feminino, né? O feminino é o negativo e o masculino é o positivo. Mas como eu sei o que vibra mais dentro de mim? Se é o Yin ou o Yang? Então, você pode fazer o teste aqui, ó. Temperatura corporal quente. Tirando quem está na menopausa, né? A minha temperatura no corpo sempre foi mais quente ou mais fria, né? Eu tenho mais sensação de calor ou tenho mais sensação de frio? Eu fico mais vermelha ou tenho face mais amarelada, né? Então, eu tenho gordura no tronco, nas coxas e glúten. Então, aí você faz o teste e vê o que predomina mais. Se a sua energia é yang ou a sua energia yin, né? Porque daí, como que você vai equilibrar? Aqui, ó, engole sapo, é contestador, né? Quando acorda de manhã, essa burra é amarela ou é branca? Né? Amarela é fígado, é pulso, amplo, forte, pulso, fraco, né? A voz é aquela voz embargada, fina, acho que você tem que fazer, né? Ou é aquela voz forte, né? Aquela pessoa que chega, se impõe, né? Como é você? E aqui os alimentos que equilibram o nosso fluido vital, né? Dentro daquela tabelinha de yin yang, né? Então, você pode reforçar, né? Reduzir um pouco seu yang, reforçar seu yin, né? Ou reforçar o yin e diminuir um pouco o yang, né? Então, tem bastante coisa aqui que você pode estar comendo, que vai poder estar equilibrando, né, a energia dos chakras, né? E aqui outros alimentos também, tá? Então, é manga, folha de mostarda, louro, né? Então, deixa eu ver se... é mesmo. Eu vou trocar essa página aqui, que é outra, viu, gente? E aqui, gratidão a todos pela oportunidade. Vamos caminhando e descortinando o que nos move. Pratique o autoconhecimento. Afinal, você terá que conviver com você todos os dias. E não é fácil, né? Conviver com a gente mesmo todo dia, né? Quando a gente está sozinho, o que a gente faz? Primeira coisa, né? Ou vai dormir, ou pega o celular, ou vai limpar a casa, mas a gente nunca pergunta o que está faltando para a gente, o que eu posso estar fazendo por mim mesma, né? A gente faz pelo outro. Gente, deu para entender como é que foi? Tudo bem? Uma delícia, Araceles. Deu para entender certinho, Rita? Deu, nossa, muito claro, né? Uma delícia de aula, muito bom. Você conseguiu pegar a aula no YouTube? A aula passada? É. Não, ainda não. Tá, daí você
pega lá para você assistir. Tá Daí você ok. vai entender mais essa aula. Que agora a gente Aham. vai começar a caminhar para os chakras, né? Tá. Então, a gente vai começar a entender como essa energia entra e o que que ela faz e como que ela age no nosso ser, né? Nos órgãos, em tudo, né? Aham. Eu acho que deu para a gente caminhar um pouco, né? Para a gente entender como que a gente, como que as coisas acontecem na vida da gente, como que a gente recebe isso do universo e a gente joga para o universo e volta para a gente, porque nós somos atiradores de bumerangue, né? A gente cocria, pensa, joga para o universo e aí o universo devolve para a gente, né? Só que devolve da forma que ele entendeu que a gente quis, né? É interessante isso, né? Porque às vezes a gente não tem o conhecimento a respeito dessa energia, né? Direcionada assim, né, pro universo, sabe? Isso para mim ainda não é muito esclarecedor, sabe? A respeito disso. Eu sei. É difícil para a gente, porque como a gente estava na terceira dimensão, acho que são, vamos pensar aí que tem 1000 dimensões, né? Deve ter mais, deve ter um monte de dimensão. Mas a gente estava na primeira, lá no reino mineral. Uhum. Depois a gente veio para a segunda, né? Aí a gente, agora que está na terceira dimensão, aí as pessoas falam assim, ah, mas a gente já veio de planetas elevados. Tudo bem, a gente veio de planetas elevados. Mas a gente apagou tudo, né? Estamos começando tudo de Tudo novo. de novo. Uhum. O entendimento, o esclarecimento, o estudo está dentro da gente. Como que a gente acorda isso, né? Lá do reino mineral, como que acorda a pedrinha? Estudando. Aí o estudo vem, aí você fala assim, nossa, aí tem um insight, né? Ah, mas nossa, formidável, viu, Araceles? Muita gratidão pela sua atenção, pela sua disponibilidade, viu? Eu adorei. Ah, eu que agradeço vocês, que para mim está sendo muito bom. Para mim tá rever material, pegar material, olhar de novo, falar, gente, eu tinha esquecido disso. Então, para mim está sendo muito bom estar aqui com vocês, estudando, né? E agora a gente vai entrar numa parte assim muito gostosa, que é a parte dos chakras, cristais e cromoterapia, né? Então, aí você vai falar, putz, olha que coisa maravilhosa. E a gente vai até entender como que as bruxas, né, da antiguidade captavam os fluidos vitais para poder trabalhar, né? Ah, Fluidos que energéticos interessante. para poder trabalhar. É porque as bruxas, feiticeiras, magos negros também, eles utilizam o fluido vital, manipulam o fluido e trabalham na gente, né? Então, o espírito, quando está no corpo do médium, ele está trabalhando com o fluido vital que ele consegue manipular e passar pelo médium, né? E trabalhar no nosso corpo, né? Então, a gente vai estar entrando também, falando sobre como que funciona, né? Os fluidos manipulados, né? Pelos feiticeiros, bruxas, né, da antiguidade, como que era manipulado, né, e como que a gente manipula agora também, né, através dos cristais, através de um banho de ervas, através da cromoterapia, né. Quando eu era mais nova, eu tinha gastrite, nossa, não era que curava, não era que curava. E aí, eu li um livro uma vez que falava assim, para curar gastrite, você tem que usar tudo verde. Aí eu comprei uma camiseta verde e eu olhava para o sol e falava assim que eu queria que o sol enviasse para mim só o raio verde no meu estômago. E comecei a comer tudo verde, comecei a agradecer o verde e imaginava o meu estômago sendo limpo, energizado pela cor verde, né? Nossa, 2 tempos estava melhor. Nunca tive problema de gastrite, nunca mais. Olha só. Então, a gente pode se curar, tanto que estava ali na Uhum. frente, né? E a Sim. gente sabendo usar o fluido, a gente pode fazer a nossa cura, promover a nossa cura. Delícia, né, Araceles? Coisa boa, né? É,
Isso deixa a vida da gente mais leve, né? Sabendo essas coisas, assim. O autoconhecimento traz uma leveza, né, para a vida da gente, Traz, né? traz. A gente Né? para de se cobrar e entender a coxa de retalho que a gente é e começa a escrever a nossa própria história, né? É. E a primeira vez que eu li isso de Chico, falei, "Ixi, mas como é que escreve a própria história?" Demora uns anos para a gente descobrir, mas quando a gente descobre, a gente consegue escrever a nossa própria história. É. Muita gratidão, viu, Araceles? Você também, Rita, um beijão. Uma semana muito amorosa para você, viu? Um beijo grande para você também. Saudade. Saudade de ti também. Tchau. Tchau. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não, Não? Não tenho não. Eu gostei bastante da aula também. Achei que foi bem assim, assim, bem assim, a explicação foi bem legal. Eu gostei, foi um entendimento, Obrigada, né? Bianca. Tá E a bom? gente vai continuando, então. Semana que vem eu aguardo vocês. Eu vou baixar o vídeo e coloco lá no grupo para eu assistir de novo, tá? Certo, então. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada. Boa noite. boa noite aí, um abraço para todo mundo. Para você também. Bons sonhos. Vocês também. Vamos manipular um fluido bom aí para a gente ir para um lugar bom, né? Tô precisando, tô tendo muita insônia. Mas eu vou passar uma meditação no grupo, que lá na página do YouTube que eu coloquei, eu tenho um monte de meditação lá. Entra lá e aí faz uma meditação, pede para os seus fluidos vitais, né? Se as suas moléculas se acalmarem, seu corpo, seus átomos se energizarem para você poder descansar. E diga, né, cérebro, preciso Que assim seja. Que assim seja. eu faço isso. Falo, sério, agora é na hora de pensar, preciso dormir. Eu acabo minha crise de pânico de madrugada assim, até eu fazia tratamento com o espírito o Carlos, aí eu contei para ele, eu cheguei, eu dei uma bronca no meu cérebro, falei assim, olha, eu agora eu preciso descansar, você não adianta vir por fogo não e falar as coisas para mim, que isso não é hora, eu não vou resolver nada, agora é minha hora de descanso. Ele falou, e o que você fez? Eu falei, eu acabei de dormir. Nunca mais fiz de madrugada. Mas Ai. Eu preciso manipular o meu também. o cérebro, a mente mente para a gente, né? Só que a gente pode falar para ela, peraí, você está mentindo. E não é isso que eu quero agora eu quero dormir. Eu não vou resolver nada agora. Eu desligo até o telefone de madrugada. Eu não vou resolver. Se alguém não, vou sair correndo, não tem nem carro para isso. Né? Eu também não dirijo, então não adianta. Eu resolvo os problemas vocês, eu vou de manhã resolver. E com Boa isso tarde. eu fui acalmando. E com isso eu fui acalmando, porque eu tinha muita crise de madrugada. Nossa, acordava tremendo. Até que eu fiz isso. E o próprio espírito deu risada. Ele falou assim: foi uma ótima tática que você fez. Eu aprendi com você. Tá ótimo. Vou dar umas meditadas assim que eu tô precisando. Pega lá no YouTube, lá tem uma página escrita meditação, né? Aí pega lá, tem bastante vídeos lá. Eu vou postar, eu tô tentando postar um do Divaldo, eu não consegui, mas tem um do Divaldo que é Meditando com Jesus. Nossa, a hora que acaba, você não aguenta abrir o olho. Dá uma luz, nossa, é muito bom aquilo lá. Muito bom. Eu sei qual que é isso quando eu não choro, né? Que é muito bonita essa meditação. Ai, é linda, nossa. Ai, vai ser bom. Então tá, gente, gratidão. Gratidão a você. Obrigada, gente. E até uma próxima. Até. Oi. Não, eu tô falando muito obrigada. Deus te abençoe. Ai, obrigada. Eu que agradeço vocês. Gostei muito da aula. Ai, que bom, gente. Eu tô assim, né? Vencendo meus obstáculos, né? Em dar a explicação, porque até hoje eu nunca fiz isso, né? São as primeiras vezes que eu estou fazendo, né? Então, para mim está sendo muito gratificante. Eu acho que faz parte da minha programação reencarnatória, né? Da aula. Mas é um paciente cada vez, né?
Aí a gente vai, como é que fala, destravando, né? É, e eu estou muito feliz porque eu estou sentindo que isso faz parte, e era uma coisa que eu já tinha que ter feito. Então, eu estou muito feliz. Ai, E que bom, agradeço muito vocês. que bom. Deus te abençoe. Gratidão pela aula, gratidão por tudo, viu? Amém. Vocês também. Tchau. Tchau, Amém. tchau. Boa noite. Pra todo mundo aí, boa noite, gente. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.